Bora, AlphaCom, para mais uma aula? Então, a gente estava aqui falando do tema relacionado, e aí a última parte citada foi a perda de uma chance dentro dos direitos da personalidade. Também se fala hoje, e a jurisprudência vem crescendo cada vez mais nisso, no chamado desvio produtivo do consumidor, que seria, em linguagem mais assim razoável, a perda do tempo livre ou perda do tempo útil. Tem-se indenizado o tempo perdido pelo consumidor. Sabe aquele sistema de atendimento ao consumidor, que eu chamo de suicídio, acidente ou crime? O cara fica lá, escutando lá a musiquinha e etc, e nada é resolvido. O cara compra um carro, o carro vive mais na concessionária do que na própria casa dele. Essas idas e vindas, esse desgaste, a perda do tempo livre dele gera indenizabilidade, ok? Fez sentido aí para você? Beleza, galera, então vamos voltar aqui na tela. Então, olha só, a gente viu, tá, o artigo 12, e o artigo 12 fala da tutela dos direitos da personalidade, ok? Eu trago aí, se vocês quiserem dar uma olhada, quem está estudando pelo meu livro, o Direito Civil Sistematizado, tá? Que é um livro de doutrina, um livro aí bem completo, tem tudo que o seu certame precisa. Vocês vão ver que eu junto jurisprudência, eu junto os enunciados do Conselho de Justiça Federal, que são entendimentos doutrinários, e eu trago para vocês aqui, ó, alguns enunciados, mas isso é para leitura em casa, aí na biblioteca, onde você esteja estudando. Se estiver estudando pelo sistematizado, melhor ainda, vai lá no site da editora Juspodium e garante o seu civil sistematizado. Ok, galera? Bom, seguinte, no artigo 13, olha lá, no artigo 13, vamos dar a lida lá, momento, leitura, lei. Então, lá no artigo 13, eu tenho aqui, tá, o artigo que diz o seguinte: salvo por exigência médica, é defeso, é proibido, o ato de disposição do próprio corpo quando importar diminuição permanente da integridade física ou contrariar os bons costumes. Parágrafo único. O ato previsto nesse artigo será admitido para fins de transplante, na forma estabelecida em lei especial. Eu trago aí na tela a vedação da disposição do próprio corpo, que diz, como diz lá o artigo, salvo por exigência médica, é defeso o ato de disposição do próprio corpo quando importar diminuição permanente de integridade física ou contrariar bons costumes. O que são bons costumes, né? Bons costumes na época da sua avó não são os bons costumes de hoje, não é verdade? Então, o ato previsto aí no artigo 13 será admitido, por exemplo, para fins de transplante, na forma estabelecida em lei especial. Agora, o seguinte, aqui há uma questão muito comum que é trabalhada, que é a questão relacionada, tá, à transgenitalização. Isso é questão de prova. Transgenitalização, a mudança de sexo, que se encaixa aqui no artigo 13. E relacionada à transgenitalização, vale a pena trazer aqui o STF na ADI 4275, proposta lá pela Procuradoria-Geral da República, que se posicionou a respeito da matéria da transgenitalização e reiterou o entendimento de ser possível a alteração de nome e gênero no assento de registro civil, mesmo sem a realização do procedimento cirúrgico de redesignação do sexo. Então, olha só, aqui é um ponto a ser destacado. Mesmo que não haja a redesignação do sexo, a transgenitalização, é admitido, segundo a ADI 4275, a alteração de nome e gênero no assento de registro civil, mesmo sem a realização de procedimento cirúrgico de redesignação de sexo. Então, aqui, questão bela, atual de prova
para você aqui que está estudando comigo o direito civil. Bom, o artigo 14, ele trabalha o princípio do consenso afirmativo. E o que diz aí tal princípio, o princípio do consenso afirmativo, gente? Tá? O próprio texto aí trazido na sua tela já diz, ó, que é válida, com objetivo científico ou altruístico, a disposição gratuita do próprio corpo, no todo ou em parte, para depois da morte. O ato de disposição pode ser livremente revogado a qualquer momento. E eu destaquei para vocês, tá, um posicionamento de que hoje vigora a chamada doação consentida. Por isso que o nome do princípio é o princípio do consenso afirmativo. Ok? Beleza? Então, tal artigo não se restringe ao transplante, mas também para fins científicos. O decreto 9175 de 2017, que regulamenta 9434, trata da disposição de órgãos, tecidos, células e partes do corpo humano para fins de transplante ou tratamento. Tá? Perdão. Aqui, gente, o corpo, ele será, claro, objeto de proteção mesmo após a morte, sendo inviolável com o fim de preservar a memória do sujeito, que poderá manifestar-se de forma voluntária e consciente sobre disposição do seu corpo para fins científicos ou altruísticos para depois da sua morte. Ok, olha lá, gente, importante para vocês. Em casos envolvendo a tutela dos direitos da personalidade do indivíduo pós-morte, direito ao cadáver, o ordenamento legitima os familiares mais próximos a atuarem em favor de interesses deixados pelo decujus, o morto. Logo, na falta de manifestação expressa deixada pelo indivíduo em vida acerca da destinação de seu corpo após a morte. Presume-se que sua vontade seja aquela apresentada por seus familiares mais próximos. Então, trago aí um importante julgamento de 2019 para vocês. Bom, o artigo 15 trabalha com o princípio da autonomia do paciente e da não maleficência, tá? E da não maleficência. Tudo bem? Ninguém pode ser constrangido a submeter-se com risco de vida a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica, gente, tá? Aqui a gente trabalha com a ideia, e aí eu trago até para questão dos enunciados 403 e 533, aí é material de apoio para vocês, que tem tema trabalhado pela doutrina aqui, e deve se destacar com a leitura do artigo 15 que o dispositivo ele deve ser interpretado restritivamente, sem jamais priorizar a liberdade do paciente em detrimento da vida. E o que cai aqui para vocês em prova? A questão relacionada às testemunhas de Jeová, tá? Então, aqui, ó, destaquei para vocês. O que importa para os chamados testemunhas de Jeová, por exemplo, que é uma liberdade religiosa, e não a vida. Não aceitam eles a transfusão de sangue. Nesse caso, a posição dominante atual é que o médico deverá fazer a transfusão e salvar a vida do paciente. Bom, aqui é um tema controvertido. Se ele está com risco de vida, vai se ponderar entre a liberdade religiosa, é a técnica de ponderação, dois direitos da personalidade conflitando, liberdade religiosa e vida. Entende-se majoritariamente, segundo nossa jurisprudência, ok, que deve-se atuar em favor para salvar a vida daquela pessoa. Claro, existem vários doutrinadores que pensam de forma diferente. Cito, por exemplo, o grande amigo Nelson Rosenwald, no livro com Cristiano Chaves Farias. Entende que deve prevalecer a liberdade religiosa. É um direito à personalidade, assim como o direito à vida. Ok? Mas questão de prova é, segundo doutrina e jurisprudência majoritária, deve o médico atuar para salvar a vida do paciente. Ok? Direito fundamental à identidade, gente, está lá no artigo 16. Nome civil. O que é o nome civil? Elemento designativo do indivíduo e fator de sua identificação na sociedade. O nome é ainda atributo da personalidade, ok? Envolve simultaneamente um direito individual e um interesse social. É um direito e é um dever.
Neles são compreendidos o prenome, designa o indivíduo, e o sobrenome, indica a origem familiar, além de possuir um aspecto privado e um aspecto público. No aspecto privado, o nome é um direito da personalidade ligado à dignidade da pessoa humana, tanto que violado o nome dessa pessoa, violado um dos direitos da personalidade, a imagem e ao bom nome, ali há de se falar na possibilidade de um dano moral, como a gente viu na aula anterior. Então, olha aqui, o aspecto privado possibilita que a pessoa mude o nome de acordo com a trajetória da sua vida. No aspecto público, há a índole conservadora, porquanto a sociedade exige que o nome seja imutável, para que haja segurança na identificação de cada um. Olha só para lembrar, aqui vale destacar para vocês, gente, essa ADI que a gente acabou de falar, tudo bem? Relacionada à questão do nome, na mudança do registro civil. Isso aqui é importante, relacionado ao artigo 16. Olha aqui, a gente tem algumas questões que podem ser perguntadas em provas que fogem um pouquinho da curva. Olha aqui, são chamados de contingentes ou secundários. O agnome é o chamado neto, filho, júnior. Por exemplo, Péricles Júnior. Quando há um apelido público notório, esse é chamado de vocatório, gente. Xuxa, Pelé, Lula. E temos o hipocorístico. O que é o hipocorístico? É um designativo, um nome derivado de sua raiz destinado à expressão de afeto. Por exemplo, Zeca, o Zeca Pagodinho, Zeca, o Chico, Chico Buarque. Então, assim, é um designativo, perfeito? Um nome que está relacionado à raiz, à base, José, Francisco, destinado à expressão de afeto. O prenome ele pode ser mudado nas hipóteses da lei de registros públicos. E aí eu trago algumas situações de mudança de nome. Nome vexatório, 1, 2, 3 de Oliveira 4, Jacinto Pinto, Graciosa Rodela. Tem uns nomes assim, gente, que surreais de registro. Então, nesses casos, em outros permitidos na lei de registro público. É desafiador cair lei de registro público para você no seu certame. Mas vale dar uma passada de olho nesse tema, ok? Eu trago uma observação aí para vocês do provimento 82 do CNJ, que dispõe sobre o procedimento de averbação no registro de nascimento e no casamento dos filhos, da alteração do nome do genitor e da outras providências. Bom, olha lá, ADI 4275, que é aquela questão da mudança do nome, que diz que por unanimidade reiterou o entendimento, gente, eu estou trazendo isso aí porque isso é questão de prova, reiterou o entendimento de ser possível a alteração de nome e gênero no assento de registro civil, mesmo sem a realização de procedimento cirúrgico de redesignação de sexo, a chamada transgenitalização, galera, ok? E ainda decidiu, por maioria, que para a alteração não é necessária autorização judicial. Olha lá! Vai precisar de autorização judicial? Não. Assim, o interessado na troca poderá se dirigir diretamente a um cartório para solicitar a mudança e não precisará comprovar sua identidade psicossocial, que deverá ser atestada por autodeclaração, surgindo situação objetiva que possa eventualmente caracterizar prática fraudulenta ou abusiva e caberá ao oficial do registro civil das pessoas naturais a instauração de processo administrativo. Mais uma vez, trazendo uma importante decisão para todos vocês aí, tá? A gente tem algumas situações relacionadas à proteção do nome. A vedação do uso do nome em propaganda, pela falta de autorização e até, lembra daquela súmula 403 que gera o chamado dano moral in re ipsa. Sem autorização, não se pode usar nome alheio em propaganda comercial. Quando se fala de direito à imagem, tem-se o quê? A imagem retrato, a imagem atributo e a imagem voz. Lembra daquela voz lá da mulher do aeroporto? Tundu, 475, destino Miami. Então, você tem aí a questão que se destaca a imagem voz. Havendo uso indevido da imagem, a obrigação de indenizar é automática. Automática porque ela é in
ré ipsa. Ela é um dano moral presumido, em razão da violação de um dever originário de não causar danos a outrem. Gente, esse não causar danos a outrem pode ser chamado em provas de neminem laedere. Olha aqui, neminem laedere, que está relacionado a um tema que cai no seu certame, a responsabilidade civil. O que é a responsabilidade civil? A responsabilidade civil nada mais é do que um dever sucessivo. A responsabilidade civil, repito, olha, muita atenção, é um dever sucessivo. Isso, um dever sucessivo que surge em razão da violação de um dever originário. É um dever sucessivo que surge em razão da violação de um dever originário. Que dever originário é esse, Cristiano? De não se causar danos a outrem. Pois, caso você venha causar dano a uma outra pessoa, surgirá esse dever sucessivo, que é a responsabilidade civil. Então, tem um dever originário. Qual, Cris? De não causar danos a outrem. Esse dever originário é aquilo que nós chamamos da regra do neminem laedere. Eu não posso causar danos a outrem. Caso eu venha causar dano a uma outra pessoa, surgirá um dever sucessivo, que é a responsabilidade civil, que a gente vai estudar mais lá na frente. Tem os pressupostos, como conduta, culpa, como regra geral, porque tem a responsabilidade que independe de culpa. O nexo causal, o nexo de causalidade. E o dano que a gente viu pode ser moral, material, estético, perda de uma chance, ou o chamado desvio produtivo do consumidor. Ok? Beleza? Ó, uso do nome fictício, pseudônimo, tá aí no artigo 19, gente. Adotado para atividades lícitas, goza de proteção que se dá ao nome. Isso é a clássica pergunta cuspida de letra fria da lei para você. Então, dá uma lida no artigo 19. Da proteção da imagem, salvo autorizadas ou, se necessárias, a administração da justiça ou a manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, transmissão da palavra ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas a seu requerimento, sem prejuízo de indenização que couber, se não lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade. Caso ocorra ou se destinar a fins comerciais. E aqui, mais uma vez, juntamos a súmula 403 do STJ. Caso ocorra colisão entre liberdade de informação e de expressão e o direito de imagem, será necessário haver ponderação entre os elementos envolvidos. Ok, gente? Proteção da privacidade da pessoa natural. A vida privada da pessoa natural é inviolável. O juiz, a requerimento interessado, adotará as providências. Trata-se do direito que cada indivíduo possui e impedir a intromissão da pessoa estranha em sua vida particular. É o chamado direito da privacidade. Beleza, Cris? Bom, então assim, direitos da personalidade, basicamente o que cai no seu certame é a letra fria da lei. O que a gente trouxe aqui foi algumas colocações, algumas súmulas, um julgado, alguns apontamentos doutrinários, trouxe para você, fizemos leitura de artigo, fizemos a leitura de slide, trabalhei na tela com vocês. É assim, galera, porque você vai mixando um pouquinho de cada. Eu falo, chamo para a tela, escrevo, faço uma leitura de texto aqui na mão com vocês, faço uma leitura de texto na apostila, ok? Facilitando a sua vida aí nos estudos. A gente vai entrar agora num assunto que é a pessoa jurídica, tá? A gente estava estudando direitos da personalidade, relacionados à pessoa física, e a gente até falou da súmula 227, da violação da imagem da pessoa jurídica, que gera dano moral ou institucional, como alguns doutrinadores dizem. O que é a pessoa jurídica, né? A pessoa jurídica nada mais é do que um ente moral criado pela vontade do ser humano em que o ordenamento jurídico lhe defere a personalidade. Então, recapitulando, se você gosta de copiar, pessoa jurídica é um ente moral criado pela vontade do ser humano, é um ente moral criado pela vontade do ser humano em que o ordenamento jurídico lhe defere a personalidade. Isso é o que nós podemos afirmar de ser a pessoa jurídica. Ente moral criado pela vontade do ser humano em que o ordenamento jurídico lhe defere a personalidade. Cris, beleza. Quando essa pessoa jurídica, e ela tem que cumprir lá os seus requisitos. A gente vai entrar em um tema que cai muito agora em prova, tá?
Deixa eu só preparar ele aqui na apostila, antes de a gente começar a falar de algumas situações relacionadas à pessoa jurídica. A gente vai trabalhar aqui um tema que cai com muita frequência. Tá? Deixa eu ver aqui só na sua apostila, onde eu coloquei. Está aqui num quadrinho, que é esse quadrinho aqui que eu preparei para vocês. Tá? Mas é um tema o seguinte, ó, vamos lá. Temos que analisar que essa pessoa jurídica é um ente moral criado pela vontade do ser humano em que o ordenamento lhe defere, em que o ordenamento jurídico lhe defere a personalidade. Bom, show. Se essa pessoa ela não cumpre a sua função social, essa pessoa jurídica ela não cumpre a sua função social, o ordenamento jurídico lhe sanciona, uma situação. Então, se essa pessoa jurídica, que é o ente moral criado pela vontade do ser humano, em que o ordenamento jurídico lhe defere a personalidade, teoria afirmativista, a pessoa jurídica existe, ela não é uma ficção, ela existe. Se ela não cumpre com a sua função social, o que acontece? É penalizada pela lei, com a chamada desconsideração da personalidade jurídica, né? Desconsideração da personalidade jurídica está aí. E a gente tem vários assuntos a serem trabalhados. O que é a desconsideração da personalidade jurídica? Segundo, posicionamento majoritário, desconsideração da personalidade jurídica nada mais é do que a suspensão episódica da eficácia do ato constitutivo. Vou repetir. Desconsideração da personalidade jurídica nada mais é do que a suspensão episódica da eficácia do ato constitutivo. Repito, suspensão episódica da eficácia do ato constitutivo. Eu não posso confundir desconsideração com despersonalização, que é a extinção. Desconsideração é a suspensão episódica da eficácia do ato constitutivo. É a aplicabilidade daquela teoria que nós chamamos de lifting the veil. Eu levanto o véu da empresa e eu penetro no patrimônio particular dos sócios. Eu levanto o véu da empresa e os sócios aparecem lá embaixo. E aí penetro no patrimônio particular dos sócios. Essa é a chamada desconsideração da personalidade jurídica, que está prevista no Código de Defesa do Consumidor, no artigo 28, lá da Lei 8.078, Código de Defesa do Consumidor. Está previsto no artigo 50 do Código Civil, que sofreu modificação com o advento. Tínhamos a MP 881, que era a MP da Liberdade Econômica. Foi convertida na Lei 13.874, a chamada Lei da Liberdade Econômica, que está sofrendo pra caramba com a pandemia. Muitas coisas estão sendo relativizadas. Mas o artigo 50, ele sofreu uma grande modificação com a Lei 13.874, que é a Lei da Liberdade Econômica. Se o seu código, se o seu VAD aí, seu código não está atualizado, tá bom, já preparei a apostila atualizada para você, mas eu preciso que você tenha uma legislação atualizada. Então, o artigo 50, ele foi totalmente bagunçado com relação à Lei 13.874, que alterou o artigo 50. Para bem, foi legal, foi positivo a alteração. E nós temos também lá no Código de Processo Civil o tema da desconsideração da personalidade jurídica, nos artigos 133 e seguinte do Código de Processo. Então, 133 e seguinte do Código de Processo Civil. Artigo 28 do CDC, artigo 50 do Código Civil, CC, e artigo 133 seguinte do Código de Processo Civil, o CPC. Ok? O entendimento majoritário hoje, com o advento do Código de Processo Civil, veio em 2015, substituiu o Código de 1973, é que não cabe mais a desconsideração da personalidade jurídica de ofício. Não, 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 não. Não será mais cabível a desconsideração da personalidade jurídica de ofício. Não, não será. Não será mais cabível a chamada desconsideração da personalidade jurídica de ofício. Tem que ter, deve ter, coloca isso na tua mente, tem que ter, deve ter requerimento da parte lesada ou do membro do Ministério Público, ou do membro do parquê do Ministério Público, quando couber ele intervir no processo. Então, deve ter
é obrigatório ter requerimento da parte lesada ou do membro do Ministério Público, não cabendo de ofício, não cabe mais de ofício a desconsideração da personalidade jurídica. Eu vou deixar um julgado, caso você queira ver, que é o recurso especial RESP, o recurso especial 279-273 São Paulo, um recurso antigo, 279-273 São Paulo, que é uma verdadeira aula de desconsideração da personalidade jurídica. Eu vou deixar um dever aí para você de casa, que a gente vai estar caminhando aí para o final do nosso encontro. Estudar a teoria maior e a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica. Dá uma gugada, terminou a aula de hoje, dá uma gugada. Teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica. Eu hoje termino o nosso encontro por aqui e a gente volta ainda estudando a desconsideração e outros temas relacionados e importantes para o seu certame da pessoa jurídica.